Sejam todos muito bem-vindos hoje ao nosso podcast Entre Direitos. Podcast Entre Direitos é uma participação aí, é uma produção, na verdade, do Estudo Lex Media da Faculdade de Direito e é da Faculdade de Direito propriamente dito. E hoje o tema é Direito Coletivo do Trabalho, a importância disso no mundo jurídico e no dia a dia da gente, no mundo e nas relações do trabalho. E para falar sobre isso, a gente tem aqui o professor da casa, o professor Cristiano Modesto. Professor Cristiano Modesto, seja muito bem-vindo. É uma alegria para a gente aqui do Entre Direitos estar te recebendo. Tão aguardado esse momento para falar justamente sobre direito coletivo do trabalho. Mas antes, professor, eu quero começar pedindo para que você se apresente para a nossa audiência, né, que é o nosso alunado, mas é também ex-alunos e uma audiência ampla, né? Quem é o professor Cristiano aí no Entre Direitos? Boa noite a todos. Para mim é uma honra, uma satisfação enorme estar aqui participando do podcast. Eu sou professor da casa, né? E assim, é muito importante a gente estar difundindo, né, o direito. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar, né? Eu sou advogado há 31 anos, me formei aqui na FDCI em 1994, tive a oportunidade de ingressar como docente aqui em 2003 e desde então leciono direito processual civil, já lecionei, meu professor, inclusive. Já lecionei direito do consumidor, né? E então são temas assim que são gratificantes e no dia a dia, né? Lecionar, eu sempre falo, é muito importante para a gente porque nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz nos atualizar, enfim, é uma via de mão dupla, né? Tive a satisfação também de ter um filho formado aqui, né? E assim, sou defensor muito grande da FDCI por tudo quanto ela já fez e eu tenho certeza que ainda vai fazer pela nossa região e por tudo quanto ela representa aqui no Espírito Santo e especialmente no sul do estado. Além de professor, o professor Cristiano também atua e atuou muito tempo como coordenador aqui na faculdade, não é isso? Quanto tempo, Cristiano, foram mais ou menos? 15 anos como coordenador aqui, de 2006 a 2021. Exatamente. Não, mas agora também você está como você atua na coordenação também, não todos os dias, mas está como nosso coordenador adjunto aqui também, auxilio não é isso? Na coordenação também, como coordenador adjunto nesse período aí também. Maravilhoso. Muito bem. Bom, professor, antes da gente começar o nosso tema, que é muito importante, eu quero que você fale um pouquinho, que eu estou pedindo a todos os professores para falar. Qual é o seu conceito? O que você analisa, né? E aqui é uma pergunta muito pessoal, um pouco acadêmica, de repente, porque eu quero saber o que você, enquanto pessoa, ser humano, pensa sobre o direito. O que é o direito para você? Quando o Cristiano fala, se alguém chega e te pergunta, professor, o que é direito para você? Então, assim, a nossa audiência quer a resposta a partir da sua vivência, do seu dia a dia, militando ao longo de tudo. Como você percebe o direito? Como você pode entender? Como se entende o direito? O direito, para mim, é uma forma de solução de conflito e de regular a vida social. Eu não me imagino assim vivendo num mundo sem regras, né? As regras que são produzidas pelo direito, e a gente sabe que essa produção, via de regra, é lenta até, né? Ela não acompanha a sociedade, ela está sempre atrasada, e isso é fundamental para que a gente possa amadurecer mesmo as ideias, os conceitos, né? O professor Miguel Reale, na teoria tridimensional do direito, ele fala, né? Fato, valor e norma, né? Então, eu acho que nessa cadência a gente tem aí o que é o direito. Então, o direito é regular a vida em sociedade, é solucionar conflito e hoje muito mais, né, essa solução de conflito tem que passar pelos meios, né, extrajudiciais. Eu acho que assim, a gente depositar tudo no Estado como solucionador de conflito é complicado, é complexo, e a gente vê que o tamanho da judicialização, o Poder Judiciário não comporta, ele não tem uma estrutura preparada para isso. Hoje me parece que essa fala que você acabou de dizer, da tamanha judicialização, porque isso é importante, eu acho que é até interessante a gente verificar. Se a gente olhar os primórdios ali, início da década de 90, a fala que se tinha era que sim, as pessoas procuravam um pouco os seus direitos e um pouco a justiça.
E aí a gente tinha uma fala até que me parece um pouco elitista. Grandes países, como países mais democráticos há mais tempo, ou mais, como eu vou dizer, mais desenvolvidos, europeus, alemães, Estados Unidos, as pessoas judicializam muito. Então isso mostra um grau de consciência dos seus direitos muito grande. Pois bem, passou a década de 90, foi vindo aí, nós tivemos aí uma remodelação da forma de pensar do Poder Judiciário, e nós temos agora o Judiciário, de uma forma geral, em todos os campos, super judicializado. Nós temos um inchaço da judicialização, e o que a gente está verificando é que realmente o Poder Judiciário não está dando conta de atender as demandas, inclusive nos domínios da justiça do trabalho, do processo do trabalho, que é a nossa temática de agora. E eu já passo então agora a falar um pouquinho do nosso tema, professor. A gente vai falar um pouco, pessoal, então, sobre o direito coletivo do trabalho. Por que isso é relevante? O que significa o direito coletivo? Então, professor, eu já quero começar conversando com você, para você esclarecer para a nossa audiência, primeiro, o que é direito coletivo? Olha, se eu estou falando que existe um direito coletivo, significa que existe também um outro direito, que é o direito individual. Existe uma diferença entre eles? E mais, por que falar sobre direito coletivo é importante? O que isso quer dizer na prática? Para a nossa audiência, essa é a minha pergunta, para a nossa audiência poder visualizar a materialidade disso. Ótimo. Primeiramente, eu advogo nessa área já há algum tempo. Há pelo menos 15 anos eu sou assessor jurídico de um sindicato, patronal, e lido diariamente com temas de direito coletivo do trabalho. O direito coletivo do trabalho regula as relações de trabalhadores e empregadores coletivamente, não individualmente. Então, através do direito coletivo do trabalho, a gente consegue construir normas coletivas que vão regular aquelas categorias. E também o direito coletivo do trabalho, ele regula a atuação dos sindicatos e temas inerentes a eles, como, por exemplo, o direito à greve. Então, é um tema assim, que nos é muito importante, porque a gente passa por ele no nosso dia a dia. Quando um colaborador é contratado numa empresa, ele tem os seus direitos, ou pelo menos parte deles, regulados por um instrumento coletivo, e muitas das vezes ele desconhece isso, E aquele instrumento foi negociado por um sindicato que representa os trabalhadores e outro sindicato que representa os empregadores. Então não tem só leis trabalhistas que são, por exemplo, a da clássica CLT. Existe também um grupo menor que nasce dessa negociação desses sindicatos, é isso? Perfeito, exatamente isso. Existe toda uma normatização que parte dessa negociação coletiva feita entre sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores, ou até mesmo sindicato dos trabalhadores com as empresas diretamente, que são os acordos coletivos de trabalho. Nós temos as convenções coletivas de trabalho, essas entre sindicatos, patronal e do trabalhador, e os acordos coletivos de trabalho entre o sindicato dos trabalhadores e as empresas diretamente, em relação, por exemplo, a uma participação nos lucros, Então aquilo pode ser regulado e deve ser regulado através desses instrumentos, como forma de pacificação e forma também de evitar o litígio, porque tudo quanto você regulamenta, tudo quanto você detalha, é a mesma coisa quando você vai comprar um bem. Se você colocar essa compra num contrato, dificilmente você vai ter problema depois, porque aquilo já está regulado, previamente as partes já sabem o que pode, o que não pode, quais são as obrigações. Então, da mesma forma, isso se aplica às regras trabalhistas. Entendido, perfeito. Quero deixar mais claro ainda, quando você fala, professor, de sindicato patronal e sindicato de empregado, me dá exemplo para a nossa audiência poder entender. Me dá um exemplo de um sindicato patronal e do outro lado o sindicato de empregado, dos empregados, só para a gente poder compreender esse fato. Isso. A gente vê na imprensa, no cotidiano e aí eu vou citar o exemplo, por exemplo, um sindicato que é muito conhecido lá de São Paulo é a Fiesp, que é uma federação das indústrias. A federação é um ente sindical de segundo grau, nós temos ente sindical de primeiro, segundo e terceiro grau. Sim. Primeiro grau, um sindicato local. As federações a nível de segundo grau e as confederações a nível de terceiro grau, a nível nacional. Então, esses
entes sindicais, eles vão representar determinados grupos, determinados setores. Então, o setor de saúde tem um sindicato, uma federação e uma confederação. A indústria tem um sindicato, uma federação, uma confederação. E isso é feito como? Quem regula? É o Ministério do Trabalho. Para você criar um sindicato, você tem todo uma estrutura a ser observada, né? Você tem que seguir lá a legislação, faz uma assembleia, registra-se aquela assembleia, verifique se já não tem um outro sindicato naquela área criado, enfim, faz-se, né, uma inscrição no Ministério do Trabalho e ao final, se tudo estiver regular, se não houver impugnação, o sindicato é criado, representando os trabalhadores e os empregadores. Então a Fiesp é uma federação, né, que representa os empregadores. E na área dos trabalhadores, a mesma coisa. Determinados setores, né, setor de saúde, setor de metalurgia, setor financeiro, tem os seus sindicatos. Então, um sindicato muito conhecido na área dos trabalhadores, o sindicato dos bancários, né? O sindicato dos bancários é um sindicato que representa os trabalhadores que trabalham em bancos. Então, essa é a formação sindical que a gente tem prevista na CLT e na nossa legislação trabalhista. E é a partir, então, desses sindicatos que são feitas essas normas coletivas que vão valer para essas categorias. Seria isso? Perfeito, exatamente. E isso nasce geralmente através de uma negociação, é isso? Uma mesa redonda que se faz ali entre os representantes desses sindicatos. Isso. Esses instrumentos coletivos que eu mencionei, acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, que é onde constam essas normas, essa regulamentação, eles têm um prazo de validade. No mínimo 1 ano e máximo 2 anos de validade. Perfeito. Então, a cada lapso de 1 ano ou 2 anos, esses sindicatos que representam os trabalhadores e os empregadores, eles se reúnem e, através de mesas de negociação, eles, né, tentam regulamentar e refazer ou criar novas cláusulas, enfim, regular aquela relação daquela categoria. E isso, assim, é muito importante porque não seria interessante como a lei ela é abstrata, ela se aplica a um todo e durante um lapso de tempo indefinido. Agora, a convenção e o acordo coletivo, não. Aquela norma vai se aplicar naquele período de tempo. Por quê? Nós tivemos recentemente, né, todos sabemos, nós passamos por uma pandemia. Então, assim, o que estava numa convenção coletiva antes da pandemia, certamente, eu estou falando isso porque eu negociei convenções durante a pandemia, não pode ser mantido aquela regulamentação, salário, benefícios, durante aquele período em que houve uma queda no faturamento das empresas e, obviamente, aquilo que era dado, fornecido, não podia ser mantido. Então, essa oportunidade de negociar é muito interessante e, assim, é uma coisa que se aplica ao nosso dia a dia. Entendi. Nesse sentido, eu quero até fazer uma questão com relação ao próprio sindicalismo. Por quê? Porque a gente tem a pecha no Brasil de que sindicato, me desculpa utilizar a expressão, professor, mas o sindicato ele não é bem visto, né? A ideia do sindicalismo no Brasil não é muito bem vista, e aqui especificamente dos empregados, né? A gente tem da representação empregada, às vezes a gente vê esse discurso, inclusive na opinião pública, de uma forma genérica. E em contraponto a isso, nós tivemos uma reforma, né, uma reforma trabalhista, uma mini reforma trabalhista, mas também que foi substancial, lá em 2017, né, antes aí da pandemia, que teve alguns reflexos aí nesse sindicalismo também. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas questões. Nós tivemos alterações, está tendo alterações, como você enxerga essas questões, quais foram as principais alterações, o que a gente pode pensar a respeito disso? Então, a reforma trabalhista de 2017, ela de fato foi um marco no direito coletivo do trabalho também. Uhum. Eu coloco assim 2 principais aspectos, tá? O primeiro deles, o fim da contribuição obrigatória aos sindicatos, tanto o dos trabalhadores quanto dos empregadores. O que isso quer dizer, professor? Então, até 2017, até a reforma trabalhista, havia compulsoriamente uma contribuição que todo trabalhador dava ao sindicato da sua categoria. Isso é importante porque financiava o sindicato. Financiava o sindicato. Um dia de trabalho dele ia para o sindicato.
E com esse valor, né, o sindicato o quê? Custeava a sua estrutura, o seu departamento jurídico, essas negociações, porque tudo isso certamente tem um custo. Sua fiscalização, né? Também. Fiscalização. A sua organização. Perfeito. Então, o financiamento do sindicato ele é fundamental, né? O financiamento do sindicato é fundamental. E essa retirada da contribuição compulsória, ela tem dois aspectos. Um, né, positivo. Por que positivo? Porque levou os sindicatos a se especializarem mais, a ter uma organização melhor, a ter uma administração melhor, a de fato... A ideia da não compulsoriedade. A da não compulsoriedade. No sentido de que, sindicato, vai correr atrás, vai mostrar serviço, porque aí você consegue o dinheiro da pessoa. Seria essa a ideia? Perfeito. Eu acho que até dentro daquilo que você falou, dessa visão que se tinha de um sindicato, né, que não prestava serviço e só recebia esse valor da contribuição, vem muito disso, porque o trabalhador muitas das vezes não via, né, um retorno para aquela contribuição, uma contraprestação, né? Quando de fato os sindicatos são extremamente relevantes por isso tudo que a gente está falando. Mas, por outro lado, né, a falta da contribuição levou ao fechamento de inúmeros sindicatos. Ao longo desse período aí de 2017 para cá, eu tenho conhecimento de inúmeros sindicatos que não conseguiram mais se manter. Né? Então, você teve um enfraquecimento real. Teve um enfraquecimento. Quem não se reinventou e mostrou mesmo, né, serviço no aspecto de prestação de serviço mesmo para os sindicalizados, para aquelas pessoas da categoria, não trabalhou nas negociações, não mostrou serviço nessas convenções e acordos coletivos com benefícios para os seus sindicalizados, eles sofreram e, de fato, muitos fecharam. Tá? O que às vezes acaba sendo ruim, né, para aqueles que são representados pelos sindicatos, pelo grupo que são representados pelo sindicato, porque ficam sem negociação, né? Exatamente. Aquele grupo que não, um sindicato que fecha, o que acontece estruturalmente? A federação passa a poder negociar. Só que a federação também não tem estrutura, porque ela perdeu a contribuição também. Então ela não tem braço para atuar em todos os estados, em todos os municípios, né? Então, de fato, nós tivemos aí a redução, a diminuição dos instrumentos coletivos, das convenções e acordos coletivos firmados pós-reforma trabalhista de 2017. Então, esse é um aspecto negativo. Me parece, então, que esse aspecto negativo seria sindicatos que já eram um tanto quanto fracos, morreram, vamos dizer assim. Estou falando de forma abstrata, sim, tá, professor? Sim. Morreram. Aqueles que já tinham uma atuação mais forte, de repente puderam correr mais atrás também para se continuar e até mesmo, de repente, em alguma medida se fortalecer, né? Isso aconteceu também nesse outro aspecto. Então, por exemplo, alguns sindicatos que eu conheço, ele foi até os principais representados, empresas, né, estabelecimentos, e mostrou a realidade. Olha, nós não temos mais contribuição obrigatória, mas o sindicato presta esse serviço, auxilia nisso, faz um trabalho aqui, faz esse outro trabalho aqui, né, faz uma assessoria jurídica, né, trabalha nessas cláusulas das convenções para beneficiar nisso, porque a convenção ela é uma via de mão dupla, a convenção coletiva. Né? Então, por exemplo, imaginemos, eu vou citar um exemplo concreto, adicional de horas extras. Sim. A CLT prevê que quem faz hora extra, ele tem que ser remunerado com pelo menos 50% a mais. Exato. É muito comum você encontrar em convenção coletiva cláusula que prevê um percentual maior do que esse. 60%, 70%. Então isso é um benefício para o trabalhador. Porque se ele fizer hora extra, ele vai receber mais do que a lei determina. Mas, por outro lado, é bastante comum também que nessa convenção, por exemplo, existe uma cláusula para fazer o contrapeso Sim. favorável ao empregador. Então, o empregador tem lá uma cláusula, por exemplo, que não se considera hora extra, não apenas 10 minutos antes ou depois da jornada, que às vezes o trabalhador demora para marcar o ponto, mas sim 15 ou 20, porque ele tem uma particularidade que às vezes demora a saída do trabalhador, enfim. Então, dependendo da realidade do setor
ou da empresa, é muito importante você regular aquilo de uma forma mais detalhada dentro do instrumento coletivo. Ótimo. Ainda nesse contexto de reforma trabalhista, eu acho que uma das implementações muito importantes aí também foi o tão falado à época do negociado sobre o legislado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente, está previsto lá no artigo 611A e B da CLT, né? E o que isso tem a ver com os sindicatos aí, necessariamente? O que significa isso, né? Na prática, até mesmo assim, a atuação do próprio advogado nesse contexto também, do que é negociado, do que é legislado, como atuação sindical, se você puder falar para a gente, professor. Então, esse é o outro aspecto que eu ia falar. O primeiro aspecto que foi o fim da contribuição compulsória, e esse é o outro aspecto positivo. O artigo 611A e o 611B da Constituição, que recentemente foi... Da CLT, né? Da CLT, perdão, que recentemente foi alterado. Chancelado pelo Supremo, o Supremo declarou constitucional, eles estabelecem a obrigatoriedade de se negociar cada vez mais. Então, assim, nós vivemos num mundo em muita mudança. A gente sabe que a cada ano, a cada mês, a cada dia, às vezes, né, nós estamos vivenciando situações assim novas e que não conhecíamos antigamente. E isso precisa ser regulado de alguma forma. Na medida que o Supremo Tribunal Federal disse que o negociado prevalece sobre o legislado, nós tivemos um fortalecimento dos sindicatos e das negociações, né? Por quê? Porque aí o sindicato pode atuar mais, digamos assim, o campo de atuação do sindicato foi ampliado, professor, é isso? Exatamente, e com parâmetros concretos, isso que é importante. Porque o que o artigo 611A fala? Aquilo que você pode negociar, e o 611B, aquilo que você não pode negociar, que são os direitos indisponíveis. As garantias básicas, principalmente constitucionais. Sim. Você não pode negociar sobre salário mínimo, estabelecer um valor menor. Você não pode negociar sobre salário família, sobre contribuição para o FGTS. Então, esses temas estão protegidos, continuam protegidos, porque já eram. Sim. Mas, por outro lado, nós tivemos, por exemplo, possibilidade de flexibilizar a jornada de trabalho. O que é ótimo. O que é ótimo. Hoje, né, o teletrabalho, que antes da pandemia, assim, pouco se falava, e hoje, assim, é uma né, realidade. É uma realidade que se impôs, né, que se impôs. Então, isso tudo está expressamente estabelecido a possibilidade de negociação. Então, os parâmetros vão ser estabelecidos por quem efetivamente pratica aquilo e se beneficia ou não daquilo. Então, né, nada mais justo. Então, nesse aspecto, né, o negociado sobre o legislado, assim, foi um avanço, e essa chancela do Supremo, né, acabou definitivamente trazendo os sindicatos a esse patamar aí de possibilidade maior e de destaque, eu diria, até hoje, nesse campo da negociação. Falar um pouquinho então, professor, de negociação, já que um dos seus campos de atuação, além de coordenador de curso, além de professor de direito, advogado sindical, e aqui é o recorte do advogado sindical, atua nos sindicatos com negociação, né? É uma questão sua. Eu queria que você puder contar pra gente aí uma experiência real de negociação difícil, algum impasse que exigiu alguma técnica, alguma coisa nesse sentido para nossa audiência. Tem como falar? Então, nessa experiência minha como negociador há alguns anos, lógico que para isso eu me preparei, eu fiz alguns cursos, né? E tudo mais que a gente vai enfrentando no nosso dia a dia. Mas negociar não é fácil. E assim... a gente vai para uma mesa de negociação. Como que funciona a negociação? Exato. Né? O sindicato patronal, e eu represento um sindicato patronal, que é das empresas, dos estabelecimentos, ele recebe uma pauta. O Sindicato dos Trabalhadores faz uma assembleia, uma reunião, né, convoca os trabalhadores e define, para a próxima convenção coletiva, nós vamos reivindicar isso, esses benefícios aqui. E manda um ofício disso para o sindicato patronal. O sindicato patronal, por sua vez,
realiza uma assembleia com os seus associados, seus sindicalizados, e define dessa pauta aqui o que a gente pode conceder, o que não pode. Se não pode tudo, pode parcialmente, até que ponto? Então, as bases da negociação são definidas pela Assembleia. Isso está no Estatuto do Sindicato, isso é tudo muito bem regulado. Só que a gente vai para a mesa de negociação, assim, normalmente o trabalhador pede um valor maior e a gente vai com um valor pequeno, né? E aí entra as estratégias de negociação para a gente conseguir chegar àquele meio termo, né? Eu digo para você assim, esse período de pandemia foi um período muito difícil para negociar, muito crítico, né? E assim, a gente contou nesse período com a boa vontade e o entendimento da classe trabalhadora, que percebeu que o momento não era de se exigir, né? Mas assim, era de ceder, exatamente, né? Mas assim, foi um período que eu considero tenso. E muitos outros momentos também em que assim, a gente chega num impasse e às vezes, né, o tom de voz aumenta, né? Via de regra, as reuniões de negociação. Como é que são essas Isso, a reunião de negociação. Os trabalhadores levam uma quantidade de trabalhadores lá, não apenas a diretoria do sindicato. Então, assim, eu já fiz reunião de negociação com 15 representantes dos trabalhadores lá, com plateia. E eu e o presidente do sindicato dos empregadores. Só 2 do lado de cá e 15 do lado de lá. E lógico que isso é uma pressão danada, né? E aí a gente tem que trabalhar com algumas estratégias, né? Mostrar a realidade, apresentar números. Então a gente se prepara muito. Eu, assim, tenho um informativo chamado Salariômetro da FGV, Sim. que mostra, né, qual os índices de reajuste salarial que são concedidos na média das negociações. Isso é registrado no sistema mediador do Ministério do Trabalho. Então esse é um instrumento importante, um parâmetro importante, né? A gente conversa com o pessoal de RH dos estabelecimentos que representamos para saber como que está a situação, a empregabilidade, qual a dificuldade que vocês estão enfrentando, qual a maior dificuldade, qual a situação mais favorável. Nessa pauta de reivindicação, o que é mais fácil a gente conceder e o que é mais difícil. Então, tem toda uma preparação prévia para a gente chegar na mesa de negociação e mostrar, a nossa realidade é essa. E assim, eu sempre digo... Não é uma questão jurídica, pelo que eu estou entendendo, assim... É econômica, é social e jurídica também. É complexa, né? São várias causas que se utilizam aí. São né? várias. Vai para além do direito, em dizer que pode ou não pode, se já é juridicamente ou não. Mas pelo que você está falando, é um trabalho muito grande. É um trabalho Você ir grande. ali nos RHs para ver a empregabilidade, para ver como é que está o fluxo disso agora, como é que está a realidade. Realmente é uma coisa multifatorial. E a gente pede também, né, o pessoal de RH, que às vezes faça simulações. Sim. Eles têm um trabalho muito maior. Se conceder isso que o sindicato está pedindo, isso vai impactar em quanto na folha de pagamento e nos encargos. Porque isso são dados que a gente tem que mostrar lá na mesa de negociação, para justificar, isso aqui não tem como conceder. Ou para a gente conceder, vocês têm que ceder nesse outro aspecto aqui, que a negociação passa por isso, né? Então, qualquer concessão tem que vir a contrapartida. E assim, eu sempre falo, a melhor desculpa é a verdade. Então, é o que a gente vai para a mesa de negociação, com a verdade. E aí, né, a gente, graças a Deus, tem conseguido êxito nas negociações. Eu, assim, ao longo de todo esse tempo, eu tive... no máximo 4 dissídios coletivos. 15 anos de negociação, 4 dissídios coletivos. Isso que eu ia perguntar. O dissídio coletivo, o que é? É quando não se consegue negociar, né, os sindicatos não chegam a um consenso, e aí se judicializa para a justiça decidir... No caso, a Justiça do Trabalho vai dizer... Então, quais daquelas cláusulas vão ser mantidas ou não. Por exemplo... né? Vocês estão ali só para a nossa audiência entender. Então, vocês negociaram 10 pontos, né? E isso vai se materializar em 10 cláusulas da convenção coletiva ou do acordo coletivo. Não precisa haver não acordo com relação a toda a convenção. De repente, há 2 cláusulas relacionadas geralmente à condição de trabalho.
E aí você não alcançou o acordo ali, não houve, vocês não conseguiram com todas as suas técnicas, com a apresentação da verdade, com todas essas questões, houve um impasse e não conseguiram ir para o... Então agora você tem que ir para um outro que não sejam vocês para fazer essa composição. Isso. Como que funciona isso? A gente exaustivamente tenta negociação, né? E aí eu, assim... Tem prazo para isso, professor? Porque, assim, na nossa cabeça, e aí eu estou dizendo para a audiência entender, né? Como você falou, geralmente as convenções coletivas têm um prazo de 12 a 24 meses, isso, né? E aí você está chegando no final ali do prazo e não consegue ainda, geralmente, dentro da sua experiência, quanto tempo antes de vencer a convenção coletiva começa essas negociações? Como é que é isso? Dá para precisar um pouco disso? Isso é importante falar. Existe uma coisa na negociação chamada data base. O que é a data base? É o fim da vigência da convenção coletiva. Então, as negociações elas têm que começar antes dessa data base. Por quê? Se passar a data base e não houver um consenso e nem for ajuizado o dissídio coletivo, os trabalhadores perdem a data base, ou seja, o reajuste eventual salarial que eles teriam não vai ser aplicado mais naquele mês, mas sim quando o dissídio coletivo for julgado, dali em diante. Então perde-se alguns meses de reajuste, é prejudicial para o trabalhador. Então, via de regra, a gente começa a negociar de 60 a 45 dias antes do fim do vencimento da convenção coletiva. É mais ou menos esse o parâmetro que a gente faz. E aí, envia-se a pauta, faz-se a assembleia, dá a primeira resposta e aí a gente começa a marcar as reuniões. A assembleia dos dois sindicatos, professor, ou é uma assembleia que reúne os dois sindicatos? Não, cada um faz a sua assembleia, exatamente, são individuais. E apresenta as suas pautas aí. Apresenta as suas pautas, exatamente. E aí depois então deliberam em relação a isso com aqueles que representam a Assembleia Geral. Isso, aí os diretores do sindicato representam, mas com a ata da Assembleia realizada e com os parâmetros de negociação que foram autorizados a negociar. E aí a gente faz reuniões, né, via de regra semanais, né, tentando chegar a um consenso. Cede aqui, concede ali, enfim, né, nessas trocas para se conseguir fechar. Aí continua contando do impasse, professor. Aí, porque achamos muito interessante essa questão, porque me parece que antes era assim ou não era assim? Com relação a não consegui um acordo com relação a duas cláusulas. Então, eles estão querendo um aumento de 10%, vamos jogar assim. E vocês falaram que não dá para fazer, que o aumento, o reajuste salarial vai dar para fazer de 3%, ou então não vai ter por causa da pandemia, ou por causa... Enfim, eu estou aqui, né, elucubrando algumas coisas para a nossa audiência poder entender melhor. E fica nesse impasse com relação a esse reajuste, por exemplo, esse aumento que está sendo pleiteado. Não achamos a questão. Me parece que, há um tempo atrás, continuava vigendo... valendo, portanto, a convenção coletiva que venceu. E agora, como o senhor falou, parece que não, né? É mais ou menos isso? Como é que é isso? Ótima colocação. Vamos explicar isso aí também. Até 2022, havia um termo jurídico que se aplicava aí chamado ultratividade. Exato. O que é ultratividade? A norma coletiva, isso era o entendimento do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, através de uma súmula, salvo engano, 277, que entendia o seguinte: terminou a vigência da convenção coletiva ou do acordo coletivo, as suas cláusulas continuam valendo mesmo depois, até que uma nova convenção ou acordo seja firmado. Então aquilo era como se incorporasse ao contrato de trabalho. E aí, né, isso havia uma proteção maior para o trabalhador nesse aspecto, sim, porque aquela cláusula não deixava de ser aplicada. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2022 que entendeu que entendeu que essa súmula é inconstitucional, que essa ultratividade é inconstitucional, porque a reforma trabalhista de 2017 disse que não há ultratividade. E o Supremo declarou a regra da CLT, através da reforma trabalhista, como constitucional. E aí, a partir de então, o que nós temos? A convenção coletiva vigora até 31 de outubro de 2025. Perfeito.
1º de novembro, as cláusulas dela não valem mais. Se não tiver uma nova Se não tiver uma nova convenção, as regras dela não valem mais. E aí, mas aí o que acontece? Aplica-se a CLT. Então, por exemplo, a convenção previa um adicional de hora extra de 70%. 31 de outubro, 70%. 1º de novembro, não fez nova convenção coletiva, aplica-se a CLT 50%. E tudo mais. Então, a regra básica da Constituição e da CLT estão mantidas. Mas aquele extra que se obtém num acordo ou convenção coletiva, aquilo cessa. Ou seja, ou você faz, ou vamos negociar, vamos sentar aqui, vamos negociar, vamos despender energia, vamos pensar e repensar, ou então... Né? Perfeito. A ideia seria realmente assim, apostar mais na negociação, no poder de negociação dos agentes. Por isso que eu falo que a reforma trabalhista, ela deu esse poder, essa força fortaleceu os sindicatos nesse sentido mesmo, porque a gente hoje precisa negociar. Precisa. Sindicatos fortes negociam melhor. Com certeza, então, não resta dúvida. Aqueles que mostram mais serviços e se reinventam nessa oportunidade de alguma forma, então, eles podem estar respondendo os interesses das classes que eles representam de uma forma mais adequada. E complementando isso que você falou na realidade, existe um entendimento da Justiça do Trabalho, do TST, que para o ajuizamento de dissídio coletivo, lembrando, o que é o dissídio coletivo? Quando não há um consenso e não se firma a convenção ou o acordo coletivo, judicializa-se. Para que a Justiça do Trabalho diga o que deve ser feito. Para que a Justiça do Trabalho... Trabalho... Se vai dar o reajuste de 10% ou não vai... As partes aqui, pessoal, não conseguiram... Os empregadores estão querendo dar um reajuste de 5%, os trabalhadores querem um reajuste de 10%. Isso. Não chegamos no impasse. Então vamos judicializar isso. Isso é corporificado juridicamente, processualmente, como dissídio coletivo. Só que o dissídio coletivo nós temos duas modalidades. O dissídio coletivo econômico e o dissídio coletivo de greve. O dissídio coletivo econômico, que se pauta exatamente em cláusulas e condições de trabalho, condições econômicas, reajuste, jornada de trabalho, adicional de hora extra, adicional noturno, enfim, ele depende do mútuo acordo para ser processado e julgado pela Justiça do Trabalho. O que é mútuo acordo? Os dois sindicatos têm que solicitar que a Justiça do Trabalho decida esse impasse. Se um só ingressar e o outro disser que não aceita, a Justiça do Trabalho não pode julgar. Ele vai extinguir o dissídio coletivo e a categoria fica sem instrumento coletivo. O de greve, não. O de greve se for ajuizado um dissídio coletivo com a categoria em greve, aí a Justiça do Trabalho julga independente da concordância dos dois sindicatos. Até pela natureza da greve, me parece. Né, perfeito. Professor? Porque a greve é uma situação que é muito prejudicial a todos e precisa ser resolvida o mais rápido possível. Então aí a Justiça do Trabalho tem a competência e pode julgar e decidir sobre essas questões coletivas, né, que se aplica às categorias. Me parece que essa ideia do mútuo acordo, ela estava prevista na Emenda Constitucional 45 de 2004, que fez a primeira reforma ampliando a competência material da Justiça do Trabalho, lá no artigo 114 da Constituição, e de alguma forma limitando um pouco o dissídio coletivo, porque antes você não precisava do acordo mútuo, né, até 2004. Né, com a Emenda Constitucional 45. Depois da Emenda Constitucional 45, que foi previsto textualmente lá a necessidade de acordo mútuo dos entes sindicantes para você poder demandar judicialmente em sede de dissídio coletivo. Não é isso, professor? Exatamente. A Emenda Constitucional 45 trouxe essa obrigação do mútuo acordo, né? E, na verdade, o que foi? O legislador entendeu por segurar um pouco esse poder normativo da Justiça do Trabalho. Poder normativo é o quê? É o poder de legislar, praticamente. Então, nós temos aí uma definição dos poderes. O poder legislativo legisla, o executivo, ele administra e o judiciário julga. Então, quando a Justiça do Trabalho decide um impasse entre categorias e diz que, por exemplo, as empresas têm que pagar 70% de adicional de hora extra ao invés de 50%, ele está legislando para aquela categoria, mas está.
Então o legislador constitucional botou um freio nisso, Justiça do Trabalho. Olha, você só vai poder legislar se os dois sindicatos lhe autorizarem, se houver um mútuo acordo. Se aqueles que são afetados por essa sentença, por essa decisão judicial, falam, beleza, mesmo que eu não saiba o que vem aqui, mas eu aceito. Seria mais ou menos essa ideia. Exatamente. Então é como se fosse uma bênção, né? Exatamente. Já que vocês têm esse poder normativo, que é o que a doutrina chama, né, o poder normativo da Justiça do Trabalho, você só pode fazer isso com um pressuposto, que é esse acordo comum deles, né, esse mútuo deles. Exatamente. Então a coisa ficou nesse patamar e aí limitou-se esse poder normativo da Justiça do Trabalho no julgamento dos dissídios coletivos. Perfeito. Tá? Já que a gente está falando disso de Supremo Tribunal Federal, as decisões, quero falar um pouquinho do protagonismo do Supremo Tribunal em sede das relações coletivas do trabalho. O que o senhor pensa disso? Hoje se fala dessa ideia da constitucionalização do direito coletivo do trabalho e esse novo papel do Supremo Federal. Existe essa tensão entre liberdade sindical e unicidade sindical? Uma leitura pessoal sua, eu queria, na verdade, né? Se o Supremo tem valorizado o diálogo social ou judicializado ainda mais essas relações coletivas, o que você pensa a respeito do Supremo Tribunal Federal nesse sentido? E mais, já que a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, e também do TST, porque me parece que são tradições que são distintas. É o meu sentimento. E hoje a gente está num momento um pouco complicado. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você pensa e sobre o papel das duas cortes aí também. Assim, eu vou falar da minha prática. Sim. O que a gente vivencia numa advocacia trabalhista hoje é uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Muita coisa, a legislação estabelece, né, um critério e você vai para a jurisprudência, principalmente do TST, e o TST estabelece um critério diferente daquele. Então, assim, eu sempre brinco com os meus clientes, quando você vai me fazer uma consulta, eu não posso me apoiar simplesmente na lei. E isso para a gente soa um pouco estranho, porque o nosso direito é de tradição romano-germânica, que tem a lei como fonte principal. Nós temos as fontes secundárias. A doutrina, a analogia, os costumes são fontes secundárias. Mas, né, pela nossa tradição, nós teríamos que buscar primeiro no texto legal. E isso não se aplica mais hoje. Então, assim, eu tenho que ver qual é o tribunal que vai julgar. E muitas das vezes, pior, qual é o juiz que vai julgar. Porque cada um tem um posicionamento. E aí que eu acho que veio um pouco essa intervenção do Supremo Tribunal Federal. Estou chamando de intervenção, sim, um termo atécnico, mas, né, que eu acho apropriado para a situação. Sim. O Supremo tentou colocar um basta. E aí, o que na prática aconteceu? Eu estava lendo outro dia que o número de reclamações constitucionais contra decisões da Justiça do Trabalho hoje é maior do que o número de recursos extraordinários no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional que o recurso principal que eles têm que julgar é o recurso extraordinário. Só que assim... Está usando como supedâneo dele a reclamação constitucional, que é uma medida que visa fazer prevalecer uma decisão do Supremo, alguém que contraria uma decisão do Supremo, ela está sendo usada assim, com muita frequência, exatamente porque nós temos decisões díspares. E isso, assim, para uma estabilidade jurídica é muito ruim. Exato. Então, quando uma corte superior pacifica um tema, estabiliza, né, direciona como isso tem que ser julgado, facilita para todo mundo. Exato. Todo mundo se adequa. A gente cria internamente, né? O compliance trabalhista tem essa função, você trabalha com compliance e, a partir de agora isso aqui tem que ser feito dessa forma, porque tem um direcionamento, tem uma pacificação, tem uma, sim, uniformização. Então, eu acho que a ação do Supremo é mais nesse sentido. E, na minha visão, em vários aspectos positiva nesse sentido, tá? Positivo. Só para a nossa audiência entender, professor, você falou aí dessa questão das reclamações constitucionais que vão direto ao Supremo e do recurso extraordinário. Só para o pessoal entender, né? Um recurso extraordinário seria uma via muito mais vagarosa para você chegar até o Supremo Tribunal Federal, porque você começaria aqui na Justiça do Trabalho, depois você iria para sede recursal, o Tribunal Regional do Trabalho, depois você teria que recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho e, se for o caso, subir isso para o Supremo Tribunal Federal, sabe lá quanto tempo.
E aí a reclamação trabalhista seria a possibilidade de até uma decisão aqui contrária a uma determinação do Supremo, você colocaria uma reclamação constitucional e meio que suprimiria todas essas instâncias e iria direto ao Supremo. Isso faria o quê? Acaba fazendo o quê? Acaba soterrando o Supremo de demandas trabalhistas ali, sendo que não é essa a função dele, né? A função dele é pacificar tudo isso de uma forma geral, até o TST atuar como um pacificador nesse sentido e julgar questões mais gerais que se aplicam a todos. Exatamente. Né? Seria mais ou menos dessa verificação. Exatamente. Né? O recurso extraordinário, ele assim, é difícil de ser admitido e julgado pelo Supremo, porque são muitos requisitos. Técnico demais. É muito técnico. A reclamação já é uma medida que você protocola direto no Supremo, onde um dos ministros do Supremo pode conceder uma liminar, né, verificando que a decisão está sendo desrespeitada. Uma decisão vinculante do Supremo. Tem que ser uma decisão vinculante. Não é qualquer decisão. Não é qualquer decisão. Mas hoje, assim, com a reforma trabalhista e com várias decisões que o Supremo proferiu sobre a constitucionalidade delas e outros temas também que estão em bastante discussão. Eu me recordo agora, porque eu fiz uma medida judicial essa semana passada, o Supremo julgou sobre a inconstitucionalidade da inserção de empresas como responsáveis solidárias na fase de execução, se ela não participou da fase de conhecimento do processo. Sim. Então esse era um tema, por exemplo, clássico, que a Justiça do Trabalho, né, praticamente julgava, condenou a empresa A pagar um débito trabalhista. A empresa B não fez parte do processo, não está na sentença, não consta na petição inicial como parte. Processo. Exatamente. Chegou na fase de execução daquela sentença, não se encontrou bens ou fonte para cumprir aquela sentença, aí busca-se outros responsáveis. Só que a Justiça do Trabalho incluía, porque o sócio era sócio da empresa A e da empresa B, ele era inserido lá, independente dele ter participado daquilo ou não. E isso agora o Supremo disse que é inconstitucional. Então, assim, esse é um tema que tem, assim, milhares ou talvez dezenas de milhares de ações na Justiça do Trabalho que vão possivelmente ser extintas por conta dessa decisão. Então, é um exemplo de isso vai virar e virava reclamação constitucional. Exato. E outra questão que eu acho que é importante, voltando a essa questão da mediação como uma forma alternativa às resoluções de conflitos, aí a gente tem a mediação, a conciliação, e o contrário disso, que é o ajuizamento do dissídio coletivo. Considerando tudo isso, considerando hoje já se tem na Justiça do Trabalho o Sejusc, né, que é uma forma também de mediar antes de você judicializar. Eu lembro que tradicionalmente, se você voltasse antigamente para os estudiosos da Justiça do Trabalho, falavam que não era possível mediação na Justiça do Trabalho, porque os créditos trabalhistas eles são indisponíveis. E se são indisponíveis, eles são matérias de ordem pública. Então você não pode negociar sobre isso, não cabe mediação, não há... Me parece que esse entendimento foi superado e desde sempre foi criticado também. Por quê? Porque o nascedouro da Justiça do Trabalho, ela nasceu num órgão administrativo voltado para negociação, juntas de conciliação e julgamento. Verdade. Então você tinha a negociação, os instrumentos de negociação, historicamente falando, mesmo que fosse momentos de tensão, que você tivesse um terceiro supraparte, seja um árbitro, seja um mediador, um conciliador, ou seja, uma figura supra, né, que estava ali tentando negociar de alguma forma, ajudando as partes envolvidas aí, no nosso caso específico, assim, os sindicatos, me pareceu um contrassenso, né? E a minha pergunta, considerando isso, ainda faz sentido judicializar hoje dissídios coletivos? Pela sua experiência, o que você acha? Então, eu sou um defensor, né, pleno da negociação, tá? Eu penso que a melhor forma de solução de conflito é a autocomposição, em qualquer das suas formas. Por quê? Justifico. Quando há uma autocomposição, um cede um pouquinho aqui, o outro cede um pouquinho ali, fecha-se um acordo. Se esse acordo for cumprido, todo mundo esquece isso. Daqui a um mês, 1 ano, 2 anos, acabou. Ninguém lembra mais. Diferente de quando há uma sentença. Quando há uma sentença, tem um ganhador e um perdedor.
E quem perde, até pela própria natureza do ser humano, ele não vai se conformar com aquilo e vai ficar lembrando ele cumpre. Mas cumpre conformado. E vai ficar lembrando e vai ficar falando daquilo assim, anos e anos e anos. Boa, então, assim, nitidamente, o acordo, a conciliação, a autocomposição é a melhor forma de solução de conflito. Então, nesse aspecto, né, a atuação das Sejuscs, tudo que se faz para propiciar e para incentivar o acordo, eu acho assim muito pertinente, fantástico. Mas tem situações que de fato ainda precisa da judicialização. Eu não vou dizer assim, não dá para resolver tudo por autocomposição. Até a própria legislação fala isso. Questões relativas a direitos indisponíveis, né? Quando envolve o Estado, porque tem uma proteção maior, então há necessidade, muitas das vezes, da intervenção estatal, o Estado juiz ali atuar. O que você acha do futuro coletivo do direito do trabalho? Aliás, o que você acha do futuro, né, do direito coletivo do trabalho? Olha, eu embolei aqui as ideias. Considerando tudo isso, os temas novos, as novas tecnologias, esse mundo pós-pandemia, porque isso trouxe uma outra perspectiva para a gente. Eu acho que quebrou alguns dogmas jurídicos, sobretudo voltados à relação de trabalho. Eu acho que tivemos uma outra perspectiva, ou trabalho ou trabalho ou nada, o trabalho ou emprego, então você, né, uma questão de subsistência, então tem que ceder algumas coisas. Nesse sentido, eu acho que o elemento das formas autocompositivas, eles ganham relevância. Não sei qual a ideia que você tem, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse novo direito coletivo do trabalho. Você acha que tem esse novo direito coletivo do trabalho? Caminha para que lado? O que você imagina? Eu penso que o direito coletivo do trabalho, ele assume, né, um protagonismo cada vez maior. E assim, são muitos desafios que a gente vive e vai vivenciar daqui para frente, né? Os desafios da tecnologia, os desafios das gerações, né? A gente lê cotidianamente aí que tem geração e geração Z, né, que não quer trabalhar, né, ou não quer trabalhar, por exemplo, nesse formato da CLT. Então isso vai ter que ser regulado de alguma forma, e aí entra o protagonismo do instrumento coletivo, né? Então o instrumento coletivo é um mecanismo fundamental para se regular em setores específicos essa nova realidade das pessoas, da sociedade, da tecnologia, dos novos tempos. Então, assim, quando a gente tem essa representação dos trabalhadores e dos empregadores que sabem bem, ó, no meu setor aqui, a coisa funciona dessa forma, então vamos criar, né, a norma que se aplica ali, que vai reger aquilo ali, e todo mundo vai ficar feliz e vai funcionar, né? E isso, assim, em vários setores acontece e funciona muito bem, né? Pacifica efetivamente, porque muitas das vezes vem uma reivindicação. Eu vou citar um exemplo de um setor, né, sem falar o setor, mas, por exemplo, tem alguns setores que a jornada de trabalho de 12/60 é uma jornada assim, que satisfaz muito o trabalhador quer aquela jornada. É uma jornada que se aplica, se amolda. O que é jornada 12/60? Jornada 12/60. O trabalhador trabalha 12 horas seguidas e descansa 60 horas. E aí ele assume uma nova escala de 12 e descansa 60. Isso no final do mês dá uma jornada muito menor do que as 220 previstas na Constituição. Só que existe um óbice legal, né? A própria CLT, ela prevê a jornada de 8, 44 e 220. E ela extrapola as 8 diárias, são 12, né? Então, assim, apesar dos próprios trabalhadores buscarem aquilo, quererem aquilo, muitas das vezes a gente encontra dificuldade, né? Alguns atores nessa área do trabalho muitas das vezes querem propor ações, querem anular instrumentos coletivos, exatamente por não perceber, não ter a sensibilidade que para aquele setor aquilo é o que se amolda melhor, né? Então eu acho que a gente vai evoluir um pouco mais nesse sentido e, repito, me parece que o direito coletivo do trabalho terá um protagonismo aí grande. Ótimo, muito bom. Parece que é o que a gente tem visto mesmo, né?
Pelo menos é o que parece agora, assim, inicialmente. Professor, teria mais alguma coisa relacionada à temática que a gente está trazendo que o senhor gostaria de compartilhar com o pessoal, a título de experiência, para enriquecer mais, ou você acha que já está por aqui, já está bom? Eu acho que assim fica mais um convite, né, para essa é uma área pouco explorada, né? A gente vê no direito individual do trabalho, né, os novos formandos aí uma atuação bem significativa, né? Mas no direito coletivo do trabalho não, e é uma área que eu acho que a gente deve ter aí uma expansão nos próximos anos. É um oceano aí a ser trabalhado, né? Então fica aí o incentivo para estudar, porque depende muito de estudo, de se preparar, de estar bem informado. É muito importante que a gente esteja antenado com as notícias atuais, né, de economia. Por exemplo, o parâmetro de reajuste anual é o INPC. Sim. É o INPC do período. Então, você tem que conhecer isso, você tem que estar sabendo disso, até para quando sentar na mesa de negociação, você ter argumento, né? Tem um parâmetro para você falar e tudo mais. Então, é mais nesse incentivo mesmo para os novos atuantes aí na área da advocacia, né? Trabalhar essa área, né? Olhar para essa área. Um campo de atuação muito interessante, o direito coletivo. Exato. E outra coisa, né? Maravilhoso você poder atuar numa área em que você vai beneficiar essas categorias todas porque você ajudou de alguma forma a fazê-la, né? Então, acho que também tem essa ideia que é extremamente relevante para a gente que está aí no campo do direito e toda a relação que ele tem. Ele tem um viés social. Né? Exatamente, muito social. Professor, para finalizar, um assunto não jurídico. O que você sugere aí para o nosso pessoal, para a nossa audiência? Filme, série, livro, alguma coisa que você está fazendo para a nossa audiência aí poder estar... como é que eu vou te falar? Poder estar te acompanhando. Você tem visto alguma coisa que acha relevante? Filme, série, livro, lendo alguma coisa que você pode indicar para a nossa audiência? Então, eu assim gosto de ler, né, bastante. Sim. Um livro que eu terminei de ler recentemente foi O Jeito Harvard de Ser Feliz. Já ouvi falar dele. Que é um livro bem interessante, eu até citei ele no primeiro dia de aula. Ele fala sobre psicologia positiva. Né? O autor, ele dentro da Universidade de Harvard, ele observava o diferencial dos alunos que eram felizes daqueles que, apesar de ter uma capacidade até intelectual maior, mas não eram felizes, não demonstravam essa felicidade, e com vários estudos empíricos, com vários resultados de pesquisa. É um livro que eu considero bastante interessante para quem quer assim fazer e colocar isso em prática mesmo na sua vida, né? Porque isso gera um impacto positivo muito grande. Eu sou leitor assíduo da Bíblia também, gosto da leitura da Bíblia, aprendo muito todo dia com a Bíblia, e a Bíblia é interessante porque o mesmo versículo que você lê hoje e lê daqui a 6 meses e lê daqui a 1 ano, ele naquele momento ele se aplica de forma diferente na sua vida. É impressionante. A inspiração ali que eu considero divina. Então, assim, e filmes, né? Série, eu estou terminando de ver o The Chosen, que é uma série que fala sobre Jesus. The Chosen, muito bacana. Na verdade, fala sobre o entorno de Jesus. Os escolhidos. The Chosen são os escolhidos, que são os apóstolos dele, sucesso, né? O pessoal está falando demais dessa série. E de filmes, eu gosto bastante de ver uns filmes com classificação maior. Eu assisto muito clássico, né? Então, assim, cada vez eu estou vendo lá Alien, O Oitavo Passageiro. Nossa, muito bom. Esses filmes da década de 80 que já 80 e 90 que me marcaram bastante. Então, são coisas que eu gosto de fazer. Assim. Foi uma alegria para a gente ter te recebido aqui. Espero que a nossa audiência tenha gostado. Aliás, tenho certeza que ela gostou, porque o tema é muito relevante. A gente aqui do Entre Direitos agradece a sua presença e espera você futuramente aí para a gente debater outras questões e aprender mais com o senhor. Muito obrigado. É uma honra muito grande participar, né? Fico muito grato mesmo e assim espero poder ter contribuído, né, para o aprendizado, para o entendimento desse assunto, que é um assunto de fato relevante. Muito obrigado. Um abraço a todos.